Gravando. Já a hora, Teco. Ok. Vamos orar. Pai soberano, graças ao Senhor por hoje, graças ao Senhor por este dia, graças ao Senhor pela vida de todos que estão aqui. Que o Senhor possa estar abençoando a aula de agora, que o Senhor possa estar cuidando do Guilherme, que nos dará aula sobre essa palavra, que possamos sair daqui mudados e possamos melhorar nosso relacionamento com o Senhor. Por favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, vamos ligar aquelas câmeras lá para a gente ficar feliz? Vamos lá? Fiquei sabendo aí que tem professor que daqui a um tempo vai dar aula para a gente, se não ligar a câmera ele não dá aula. E com certeza eles vão querer ter aula com ele. Indireto. Viu? Ok. Estamos em Provérbios. Vocês duas, para lá. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Tá? Quem vai dar aquela relembrada no que nós vimos aí, no resumão Geralson? Ninguém? Então, nós vimos Cada vez, muitas vamos lá. coisas, né? Vimos muitas coisas. Ninguém lembra nada. Sim. Gente. O importante que a gente tinha falado é que por termos sido mudados por Deus, agora sabemos a verdade e a amamos, e logo temos prazer na vontade de Deus. Ok, nós falamos bastante sobre isso mesmo, principalmente do prazer, né, das coisas de Deus. Ok. Bom, já que ninguém lembra de mais nada, vamos pro 3, né? Vamos pro 3, a gente se lembra do 3 aí para a próxima aula. Capítulo 3, então, vamos lá. Lembrando que Provérbios foi escrito, tá, por Salomão. Algumas pessoas talvez entraram somente hoje nas aulas. Tá, estão salvas no YouTube, depois se você quiser pegar lá o que você perdeu, tá? Provérbios foi escrito por Salomão. E eles são um compilado de conselhos e hábitos práticos, onde tudo vai mostrar, vai girar em torno do contexto do versículo 7 do capítulo 1, onde fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tá? E a gente vê isso não somente aqui no livro de Provérbios, mas em toda a Escritura, Velho e Novo Testamento, a gente vai ver a mesma coisa. Né? Se a gente for levar para o Novo Testamento, dá para aplicar isso aqui em qualquer outro livro que vai também ser o mesmo resultado. Porque sem temor ao Senhor, né, nem adianta a gente ler a Bíblia, nem adianta a gente fazer nada. Né? Um pouco vai nos acrescentar. Ok, então vamos para o capítulo 3, tá? E vamos partir daqui. Nós vimos, né, no capítulo 1, nós vimos alguns deveres e recompensas que a sabedoria dá. Bem dizer, os 3 capítulos que nós vamos ver, até o capítulo 9 vai falar bastante sobre isso, sobre você aplicando a sabedoria, você recebe uma recompensa com isso. Você é beneficiado, você é abençoado por estar no caminho sábio. Tá? Então, resumidamente, foi um resumo bem simples e rápido dos 2 capítulos que vimos. Bem dizer é isso. Tá? Então, vamos pelo 3. Alguém pode ler do versículo 1 ao 4 para a gente, por favor? Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Agora que eu vi que eu estava mutado. Ok, obrigado. Então, vamos por partes, só para a gente... talvez seja um pouco repetitivo, mas porque eu vi que tem algumas pessoas que estão entrando pela primeira vez, e eu vou contextualizar de algumas coisas que talvez já tenha falado antes, que eu vou falar novamente. Primeira coisa, né? A gente vai ver que Salomão usa muito esse termo meu filho meu e tudo mais. Isso vai ser bem comum. Não vai ser a primeira vez nem a última que ele vai usar.
Isso por quê? Por dois motivos, tá? Um, justamente para mostrar que essa ideia de todos esses conselhos aqui que Salomão está dando é como um pai que cuida de um filho mesmo. Tá? É conselhos de alguém que está preocupado com a nossa vida. Então é um tom carinhoso que ele dá. É um tom afetuoso que ele está dando para os leitores. Mas também, tá? Esse livro foi escrito para o seu descendente direto, que era Roboão, seu filho, que inclusive não foi sábio. E nem as outras gerações de reis depois não foram sábios também. Tanto é que nós vemos, se você lembrar da história, o próprio Roboão, pela sua tolice, causou uma divisão no reino. Tá? E assim, nem os outros reis também não foram nada sábios. Talvez teve uns 3 ali que foram um pouco mais sábios, mas nada muito além disso. Enfim. E ele vai trazer o seguinte ideia para a gente. Não se esqueça da minha lei, mas guarde os meus mandamentos, mas guarde no coração os meus mandamentos. Então, aqui a palavra lei, tá? Vem do hebraico Torá, tá? Que significa justamente instrução, ensino, direção. Ou seja, Salomão está dizendo, olha, não se esqueça dos ensinamentos de Deus. E ele vai trazer um detalhe importante nisso, que não é para você apenas se lembrar ou decorar, mas guardar eles no coração. Guarde-os no seu coração. E o que você acha que significa isso, guardar no coração? Ou qual a diferença entre guardar no coração e apenas se lembrar? O que você acha? O que vem na sua mente? A prática. Muito bom. A prática só colocamos em prática quando guardamos no coração. Perfeito. O que mais? Creio que. No coração. Opa, Fica à vontade. posso? No coração estão as coisas. No coração, na parte de emoção, que é considerado, estão as coisas de maior valor, de maior importância que nós temos. Por exemplo, os meus filhos, meus netos, minha esposa, meus pais, o Senhor. E a palavra dele deve ser guardada dessa maneira. Então, de acordo com isso, é aquilo que tem maior valor para nós. Então, guardar no coração significa dar valor na palavra de Deus. Ok, muito bom. Obrigado pelo comentário. Quer falar, David? Eu só queria dizer que, para mim, é meio que uma disposição para que realmente aprender, ouvir, aceitar, né, os mandamentos, ouvir atentamente a sabedoria ali, entregar o coração ali ao discernimento, né, como eu tinha dito na aula passada. Eu achei bem interessante, eu notei isso. Ok, muito bom. Alguém mais que tem alguma ideia do que pode ser? Uma coisa diferente, talvez? Pensou em algo? Ok. Ao meu ver também, dentro de tudo que vocês falaram, parece que Salomão, mais uma vez, né, como eu já trouxe essa ideia aqui, mas mais uma vez, parece que ele quer mostrar para a gente que apenas saber coisas de Deus não é algo sábio. Porque a sabedoria não vai ser medida pelo tanto que você sabe da Bíblia, pelo tanto que você conhece de versículos, de livros, de contexto e tudo mais, mas pelo tanto que você vive a palavra de Deus. Então, por exemplo, todos nós aqui, sabemos que nós temos que exercer o perdão. Mas por que ainda sabendo disso, sabendo que nós temos que exercer o perdão, por que mesmo assim é algo tão difícil de pôr em prática? Provavelmente é difícil de pôr em prática porque esse conhecimento, esse ensino de Deus ainda está só na nossa mente. A gente só sabe ele. Mas a gente não tem o costume de pôr em prática isso ainda. Não desceu para o nosso coração. Então, a maioria das pessoas sabem o que é justo, sabem ser sábios, sabem como ser sábios, mas não colocam isso em prática. Então, guardar no coração é justamente deixar que essa palavra, que esse ensino, molde o nosso caráter, que vá moldando as nossas escolhas. É viver de uma forma que a nossa vida, a minha vida, possa refletir o próprio caráter de Deus. Então, quando nós fazemos isso, 1 Pedro vai definir isso de outra forma. Quem lembra como é que ele coloca esse caráter divino?
Piedade. Piedade. Perfeito, Leticinha, muito bom. Piedade, né? Aquela piedade, aquele caráter divino, aquele caráter de Deus, algo que reflete a imagem de Deus. Então, viver de maneira piedosa, viver dessa maneira sábia, guardando no coração, nos traz um benefício, nos traz uma promessa aqui. O que ele fala no versículo 2? Os ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Perfeito. Na minha versão fala que eles prolongarão a sua vida por muitos anos, eles darão prosperidade e paz. Então, será que a obediência a Deus, será que o guardar no coração esses ensinos vai fazer com que eu viva mais? O que vocês acham? Sim ou não? E por quê? Justifique sua resposta. Sim, porque está escrito. Porque está escrito. Perfeito. É isso, né? Deus falou, Deus quis. Né? Ok, mas vamos pensar um pouquinho mais disso. Mas tá certo, é isso mesmo. Fala, Dani. Eu acredito que possa ter a ver com o fato de que, dentre uma das coisas que Cristo nos promete, Deus nos promete na sua palavra, de honrar pai e mãe, por exemplo, é algo extremamente sábio, e obviamente Salomão já tinha essa noção, e o leitor principal ali, seu filho, tinha essa noção também. E por consequência, acredito que traria como um bônus, né? Você obedecendo a Deus, você obedecendo a sua palavra, lembrando do que foi te ensinado, você viverá mais tempo. E sem contar que alguém que teme a Deus, alguém sábio, toma decisões sensatas, toma decisões que impedem de, por exemplo, colocar a própria vida em risco. Perfeito, muito bom. Podemos tomar, por exemplo, o que você falou mesmo dos nossos pais, né? Que Jesus fala, primeiro mandamento com promessa, né? Que prolongarão os seus dias nessa terra. E também eu penso que vai no mesmo caminho, porque se a gente pegar o papel dos nossos pais, um dos papéis que nossos pais têm é nos orientar para que a gente possa ter mais dias de vida nessa terra. Então, nossos pais nos ensinam que não pode brincar com fogo, que eu não posso sair correndo no meio da rua, que eu tenho que olhar para os dois lados antes de atravessar, né? Que eu não posso pôr o garfo na tomada, né? Para não acontecer um acidente. E eu tenho que me alimentar bem, assim por diante. Nossos pais nos ensinam essas coisas. E se a gente não obedece a essas instruções dos nossos pais, primeiro, que a gente levava uma surra, né? Eu mesmo podia correr o risco de tomar uma surrinha ali de leve. E outra coisa é que podia ser um acidente que podia ser muito grave, ou até mesmo fatal. Se você é atropelado, se você é uma criança e é atropelado, meu amigo, é fatal. Você toma um choque, você brinca com fogo, pode ser um acidente fatal. Então, parece que Salomão está nos mostrando que Deus faz o mesmo com a gente. Que esses ensinos todos é para que todos nós possamos ter uma vida mais longa aqui nessa terra. E se formos parar para pensar, né? Inclusive, ele nos dá, primeiro, ele nos dá uma perspectiva até de vida eterna, se for pensar bem. Mas penso eu que ele está falando nessa terra aqui, tá? E ele vai chamar isso de uma vida longa e de paz. Então, isso não é apenas viver muito, mas também viver bem, com a consciência tranquila, com um coração tranquilo. É deitar à noite no travesseiro e conseguir dormir sem aquele peso de ser pego, de ser descoberto, de alguém achar alguma coisa que você fez errado, sabe? É isso que Salomão está querendo mostrar para a gente. É isso que a obediência traz com ela. Fala, Mary. Esse versículo me lembra Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, que realmente você não tem que se preocupar, principalmente o 34, não se preocupe com o dia de amanhã, basta o seu dia, o seu próprio mal. Tudo que a gente precisa, Deus vai nos dar. Então a gente vai viver em paz. Você vivendo em paz, apesar das dificuldades, você realmente vai viver mais tempo. Sim. E é uma consequência. Eu já de falar mais sobre isso, mas olha que interessante como que Deus vai agir na nossa vida para que justamente é um pai cuidando dos seus filhos. Há uma preocupação real de Deus em nossas vidas a ponto de querer
de mostrar que, obedecendo, nós prolongaremos até os nossos dias nessa terra. Né? Como o Daniel falou, um dos problemas de quem não obedece, quem tem dificuldade de obedecer a Deus, são muitas vezes chamados de inconsequentes, ou seja, não medem as consequências que isso pode causar. Alguém, por exemplo, que tem os jovens hoje em dia que tem muito problema com álcool, com drogas e tudo mais, isso vai colher coisas terríveis no futuro. Que se talvez tivesse obedecido a Deus, prolongaria ainda mais seus dias nessa terra. Enfim, tá? Então, olha só, no versículo 3 ele vai falar vai acrescentar mais coisas ainda nessa questão de guardar no coração o ensino de Deus. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda ao redor do seu pescoço, escreva nas tábuas do seu coração. Né? E ele vai falar que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Então, essas duas virtudes, o amor e a fidelidade, é o caráter do próprio Deus. Né? Deus não somente tem amor, ele é amor. Deus não tende a ser fiel, ele é fiel, ele sempre é fiel em suas promessas. Então, Salomão está colocando, olha, não perca essas duas colunas dessa vida piedosa, que é o amor e a verdade. Então, ele vai usar essas duas imagens para reforçar a importância do ensino. Olha, prenda no seu pescoço, escreva nas tábuas do seu coração. Ou seja, que o amor e a fidelidade estejam visíveis. Lembra no capítulo 1 que nós vimos do adorno, que é a sabedoria como um adorno que nós colocamos? Olha, prenda no seu pescoço. Isso tem que ser visto. A sua atitude de fidelidade e amor tem que ser vista por todos. E também, ao ponto também de estar enraizado no seu coração. Ou seja, não é apenas uma fé falada, mas uma fé vivida. E uma coisa que talvez, espero que vocês não tenham passado, eu passei uma vez, eu fiquei muito triste com isso, quando eu falei para alguém que eu era cristão, a pessoa falou assim, você é cristão e faz essas coisas, né? Então, é uma coisa muito ruim. Eu não estava adornado com essas coisas. Uma coisa que Deus sempre quis fazer com o seu povo, desde a antiga aliança até hoje, é diferenciar os dele dos do mundo. Então, se você for lá em Levítico, você vai ver várias leis que Deus deu para diferenciar o povo dele. O povo dele é diferente. Tá? E nós também hoje é a mesma coisa. Então, a nossa fé tem que ser vivida. Vivida. E isso vai trazer um resultado. E qual que é esse resultado? Versículo 4. Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Agora, pergunto para vocês, o que significa isso? Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. As pessoas vão saber que podem confiar em você, que você é uma pessoa que não vai tomar decisões que sejam para prejudicá-los, prejudicar terceiros. Que tudo que você faz, na realidade, é para glorificar e exaltar o nome de Deus. Ok, muito bom. Obrigado. De fato, né? Acho que isso tem que ser evidenciado em nossa vida mesmo. Acho que as pessoas devem olhar para a gente como uma referência de pureza, de santidade, porque nós devemos refletir esse caráter de Deus. Então, esse caráter de Deus é algo evidente e tem que ser evidente. Logo, não tem como eu ser um cristão, que é o cristão 007, né? Que é o cristão agente secreto, que ninguém sabe que eu sou. Muito pelo contrário, as pessoas têm que ter, não só saber, mas como ter certeza que eu sou crente. Mas o que mais vocês acham que significa esse versículo 4 aí? Eu acho que quando você fala que é o favor de Deus e dos homens, os heróis da fé. Para mim, me lembra todos os heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Eles não foram perfeitos. Não. Mas eles foram homens que tiveram o favor de Deus. E é uma das coisas que eu tento almejar, é isso. Eu não sou perfeita, mas eu quero ter o favor de Deus a meu favor. Sim, é verdade. Vários homens que, diga-se de passagem, né, nós devíamos ter muito mais fé do que todos eles, né? Porque eles criam em algo que viria, nós criamos em algo completo já, e muitas vezes nossa fé ainda
acaba sendo meio falha. Alguém mais? Ô Gui, Oi? quem que não gosta, não quer ficar perto de alguém que tem amor e fidelidade? É, Isso atrai as pessoas, sim. né? Como foi falado, ali a gente está glorificando a Deus. Quando a gente consegue essas qualificações, a gente glorifica a Deus. E quem não quer ficar perto, quem não procura alguém amoroso e fiel na vida? Sim. Muito bom. Quando eu li esse versículo 4, me veio uma passagem na mente que alguém quer abrir lá? Lucas 2,52? É de Jesus Cristo? Sim. Ah, tá. Eu posso abrir aqui. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Mas que versão que é essa aí que você está lendo, cara? NTLH. Ah, tá. Ok. Sim, é diferente, né? As pessoas gostando mais. Bem diferente. Mas tudo bem. Exatamente isso. Jesus ia crescendo em graça e estatura, né? Em sabedoria e estatura. Deixa eu ler a minha versão, porque essa versão eu não gostei muito, não. Desculpa, Davi, mas... Eu já troquei aqui era melhor numa outra situação. Tudo bem. Valeu a intenção. Eu não vou criticar você. Olha, a minha versão diz assim, ó. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, eu vejo nessa passagem aqui que o mesmo acontece com a gente quando a gente busca essa sabedoria. Nós vamos crescendo em estatura, em graça, em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Porque isso é evidente em nós. Então, obviamente, Deus vai ver que estamos buscando essa sabedoria e vai nos dar mais sabedoria, e também as pessoas ao nosso redor vão ver, opa, essa pessoa aqui é diferente. Essa pessoa aqui, 1 Samuel também faz a mesma situação? Ok, obrigado. Essa pessoa é o tipo de gente que eu posso confiar, ou é o tipo de pessoa que eu quero trabalhar na minha empresa, ou é o tipo de pessoa que eu quero me relacionar. Quem não, como a Lela falou, quem não quer estar perto dessas pessoas? E essas pessoas têm que ser nós, tá? Então, uma vida que é íntegra é um testemunho vivo. Tá? Então, se você quer ser bem visto pelas pessoas, tenha integridade, tenha aí o amor e a fidelidade, jamais o abandone, pendure no seu pescoço, grave no seu coração, que com certeza você será alguém diferente das pessoas do mundo. Você será alguém que tem o caráter de Deus. Ok? Quer falar alguma coisa? Senão a gente bola para frente. Acho que também é muita questão de ser aprovado por Deus e por fazer realmente parte da graça dele, né? Compreender a graça dele, fazer parte dessa graça e, assim, realmente poder transmitir para outras pessoas isso. E, assim, meio que... Eu diria que, de certa forma, elas teriam uma admiração por você e, por isso, elas iriam confiar muito em você. Eu acho que tem tudo a ver, na verdade, com isso. Porque quando você é um cristão verdadeiro, isso é evidente. Porque se não é evidente, você não é um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro tem que mostrar para que veio, como dizem hoje em dia. Né? Tem que aparecer como um cristão. Tem que se portar como um cristão, falar como um cristão. E querendo ou não, hoje, se você fala como cristão, pensa como cristão, você é muito diferente das pessoas do mundo. Muito diferente. Nós temos uma sociedade aí que está perdidinha da Silva, cara. A nossa cultura, ela tende a ser sexualizada, ela tende a ser promíscua, né? Então, só o fato de não concordarmos com isso ainda se difere muito. Né? Ok, alguém pode ler do versículo 5 ao 10 enquanto eu pego uma água? Eu estou ouvindo vocês, tá? Eu vou pegar uma. 5 ao 10. Pode ler, por favor, Davi. Fica à vontade, cara. Eu insisto que você lê. Eu leio então, gente. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor
em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com seus primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ok, obrigado. Ok. Então, esse trecho para mim aqui é uma coisa... parece que foi bem para mim que Salomão escreveu isso aqui, sabe? Que ele fala... confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Tá? Mas antes de falar, eu vou perguntar para vocês, por que será que é tão difícil... Deixa eu mudar a pergunta, né? Por que será que confiar em Deus é tão difícil para a gente? Porque, normalmente, a gente só confia quando a gente entende o que está acontecendo, né? Que a gente sabe para onde o rumo da coisa, onde está indo. Mas aqui o texto vai dizer que é para a gente confiar, mesmo quando a gente não entende. Porque ele fala, não se apoie no seu próprio entendimento. Então, é para você confiar, mesmo que você não entenda. Não confie no seu entendimento. Então, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode confiar em Deus, mesmo sem entender? Fala, Dani. Eu acho que reconhecendo que o nosso conhecimento como seres humanos é extremamente limitado, já o conhecimento que Deus tem é perfeito, e é eterno e infinito. A gente nunca vai chegar a ter 0,001% de toda a sabedoria e conhecimento que ele tem. A gente enxerga o que vai acontecer daqui a 5 minutos e olhe lá. Ele já enxerga o que vai acontecer conosco daqui a 50 anos, se estivermos aqui ainda. Muito bom. Gostei dessa que você falou de nossa sabedoria limitada. O que mais? Ô, Guilherme, quando eu era pequena, a gente sempre fazia essas perguntas pro meu pai, né? Aquela fase do, mas por quê? Mas por quê? E ele uma vez explicou para mim e para meus irmãos, ele falou, você sabe de onde você nasceu? Ele era biólogo, foi a primeira formação dele, né? Bioquímica, né? Aí a gente, espermatozoide, óvulo, você enxerga isso? Não. Então, você nasceu de 2 minúsculas coisinhas e eis aí você. Ele contou para cada um de nós 4. Isso é só um pedaço do que Deus fez. Ele fez um mundo inteiro, ele fez todos os planetas, ele fez o universo. Você nunca vai entender Deus. Você só tem que confiar. Então, isso para mim ficou muito marcante, porque realmente, como é que a gente surgiu? Pela 2 coisinhas que você não enxerga, nasce um ser humano. Então, é algo absurdamente louco, não tem como. Foge. Realmente é algo que a gente não consegue entender, né? Que você vê, nem a ciência consegue copiar isso, né? Tanta sabedoria que existe nisso. O que mais? Quem mais enxerga alguma coisa aqui que quer compartilhar com nós? Quem que respirou fundo, foi falar e desistiu? Ok. Para mim, como eu falei, parece que algo bem para mim, assim, porque parece que o Salomão está falando para mim assim, olha, não vai ficar, não vive aí baseando no que você acha certo. Porque eu tenho uma questão na minha vida que eu gosto de ter as coisas muito bem controladas. Sabe? Isso talvez não seja algo muito sábio. Porque quem disse que o controle tem que estar comigo, né? Então, igual, eu não gosto de escutar música nova, filme novo, série nova. Eu gosto de coisa que eu já conheço, que eu já sei muito bem. Então, as minhas músicas, pegar minhas playlists... Coisa velha. Coisa velha. Legião Urbana, sertanejo raiz, né? Eu não escuto música de hoje em dia. Você fala para mim sertanejo, eu nem conheço muitos deles. Então, eu gosto de ter as coisas. Sei como é que começa, sei como é que é o mês, sei como é que é o fim.
Né? Então, tudo na minha vida é mais ou menos assim. One Direction é a única coisa nova que eu tenho aqui no meu celular. E mesmo assim, né? Já nem tem mais a banda, eu continuo ouvindo. Enfim, de qualquer forma, como o Daniel falou, a nossa sabedoria é muito limitada. É muito limitada. Né? Eu imagino que você, assim como eu, já quebrou a cara por fazer algo do seu jeito. Né? Eu mesmo, olha, Todo dia. não tem mão para contar mais, tanto que eu já fiz isso já. Por achar que eu estou no controle. Então, a sabedoria de Deus vai justamente para o outro lado. Como foi falado aqui. Ela vê o que a gente não vê. Ela entende o que nós não entendemos e nos conduz a caminhos que às vezes parece improvável, mas que são os corretos, mesmo que sejam contra os nossos instintos. Então, por exemplo, se alguém te dá um tapa na cara, o seu instinto é o quê? Revidar. Mais forte ainda, né? Mas, como é que isso pode ser certo? Não faz sentido. Nossa, na minha cabeça, pelo menos, como é que eu tenho que dar outra face, então? Como é que eu dou outra face? Não tem sentido nisso. Eu apoio de um lado, agora aqui, senhor, por favor. Não tem sentido isso. Na minha cabeça não tem. Mas essa é a sabedoria de Deus. E eu tenho que confiar, mesmo que não faça sentido. Porque isso vai contra ao meu instinto. E às vezes a gente pode até pensar, mas Deus vai entender se eu revidar um soco nessa pessoa. E talvez Deus possa até entender, mas não significa que ele vai aprovar nosso comportamento. E só mostra que estamos indo por um caminho de tolice, porque, como nós vimos aqui, nós temos as promessas de Deus aqui, o ensino de Deus tem também a promessa de prolongar os nossos dias aqui nessa terra. Então, alguém bate em você, você revida, a pessoa puxa uma arma, te dá 2 tiros e você morre. Algo que podia ter sido evitado com a sabedoria de Deus. Quantas vezes a gente não vê aí briga de trânsito que acaba assim? Né? Enfim. Então, a sabedoria de Deus é infinitamente superior que a nossa. E olha o que vem no próximo versículo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Agora, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ou seja, cada decisão, cada coisa, Deus tem que ser o centro. Porque muitas vezes a gente pensa, pelo menos eu penso, talvez você possa pensar como eu, ou não, e somente algumas decisões grandes que a gente quer colocar Deus no centro, né? Outras, fala ali, depois eu continuo. Eu queria fazer uma pergunta. Você acha que nesse versículo 5, que quando diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, entra aquela questão de se calar onde a Bíblia se cala, né? Tipo, você não ultrapassar e não querer resposta para coisas que a gente não vai conseguir compreender e que muitas vezes essas questões podem nos afastar de Deus. Eu acho que sim, porque na realidade, se a gente for pensar bem, o que, ao meu entendimento, pelo menos, alguém pode complementar caso eu não esteja falando algo muito certo, mas o foco de Deus que ele queria para nós foi falado, foi deixado claro, foi especificado. Então, muitas vezes, o foco de algumas pessoas está no que Deus não falou, sendo que o foco devia estar no que ele falou. Então, olha o quanto a discussão é gerada, quanta briga é gerada no que Deus não falou. Se ele não falou, eu acho que cabe isso aqui, confiar. Agora, por exemplo, né, são alguns pontos, a sabedoria nos traz, e com um pouco de entendimento das escrituras, nós chegamos a conclusões corretas. Por exemplo, a Bíblia não fala que eu não devo fumar cigarro, por exemplo. A Bíblia não fala nada disso, especificamente, pelo menos. Mas com um pouco de sabedoria, você entende que vai contra a vontade de Deus. E se você usar até outros versículos como base, você consegue chegar a uma conclusão fácil nisso. Acho que o Enio fala isso. A Bíblia não fala nada que eu não posso batizar meu cachorro. Né? Mas o foco não é no que ela não fala, mas sim no que ela fala. Ela fala como tem que ser o batismo, como deve se batizar, quem que deve batizar, quem deve ser batizado. Né? Então, é nisso que eu acho que tem que ser o foco. Porque se a gente for focar no que Deus não falou muita coisa. Né? Mas
o que ele falou é suficiente para alcançarmos salvação, para amarmos nossos irmãos e para vivermos em unidade. Então, eu acho que sim. Não falar onde Deus não fala. Ok? Versículo 6, então. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Está falando que, como diz o nosso irmão Maurício, tomar cuidado para não tirar o texto do contexto para virar pretexto. Exatamente. É o que acontece muito aí no nosso querido mundo religioso. Então, uma coisa do versículo 6. Uma coisa que talvez eu faça, e talvez você possa fazer também, e saiba que nós dois estamos fazendo errado, é levar em consideração colocar Deus como centro das nossas decisões somente quando é decisão grande. Nas decisões pequenas, a gente tira Deus, deixa que eu me viro, que eu sei o que eu estou fazendo. Sendo que ele está falando aqui, ó, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Então, quando fazemos isso, o que acontece? Ele endireita os nossos caminhos. Ele vai corrigindo as curvas que podem aparecer, as armadilhas e tudo mais. Então, talvez você olhe para a sua história e veja decisões erradas que você tomou, caminhos errados que você teve ali, decisões erradas, arrependimentos, que talvez, se você tivesse reconhecido antes Deus, talvez teria sido evitado. E mesmo assim, agora que você já tomou esse caminho errado, ele pode endireitar o que estava fora do lugar. Fala, Dani. Uma coisa que eu ouço muito, às vezes cristãos extremamente experientes falando, que a vida espiritual e a vida secular, ou a nossa vida aqui espiritual, os domingos e durante a semana, colocam essa diferença entre vida espiritual e secular, quando na realidade não existe. Não existe. Uma vez que escolhemos a Cristo, nós somos parte de Cristo agora. Nós não somos mais o Daniel que tem uma vida secular, porque se eu tiver uma vida secular, é uma vida de pecados. Sim. É uma vida pecaminosa e não é uma vida cristã. Não. Então, quando a gente reconhece que devemos colocar Deus em todos os nossos planos, não deveria ser uma grande descoberta para nós. Porque ele já deveria estar. Ele deveria ser o nosso plano. Sim. O resto é extra. Sim. Perfeito. Muito bom. Isso é uma coisa que, infelizmente, acontece muito. No nosso meio acontece muito. O famoso cristão de domingo. Meu amigo, se você é cristão de domingo, você não é cristão. Cristão é de domingo, é de segunda, é de terça, é de quarta, é 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Gálatas 2:20, né? Então, todos nós precisamos levar em consideração quem nós somos e o que aceitamos e o que nos comprometemos a fazer. Porque, ou será que nas águas do batismo a gente só vai descer lá e tomar um banho? Eu espero que não. Eu espero que nós, de fato, tenhamos entregado a nossa vida para o Senhor, nos colocado na disposição de servos. E servo não tem poder de escolha. Quem escolhe é o Senhor. O servo não fica pedindo comida para o Senhor, é o Senhor que dá comida para ele. Não fica pedindo abrigo, o Senhor que dá. Fala, Mary. Eu acho que um dos grandes problemas do mundo é que as pessoas não percebem. Elas ou são servos de Deus ou do diabo. Não existe não ser servo. Sim. Quando você entende isso, fica mais fácil ser servo de Deus, óbvio. Sim. Ou tá lá de cá ou lá de lá, né? Oi, alguém fala? Oi. Esse que você estava falando, reconhece-o em todos os seus caminhos, né? Nos caminhos que eu acho que eu já estou dominando, às vezes eu vou sem nem observar, sem atenção já, porque fica uma coisa automática. E é nessas pequenas coisas que muitas vezes eu vou me afastando de Deus, porque eu vou confiando na minha própria sabedoria. Eu consigo uma coisa, né? Eu acho que eu consigo, e sempre é Deus que está permitindo, né? As minhas conquistas. E eu vou confiando cada vez mais em mim, mais,
e essas coisas pequenininhas vão se acumulando, acumulando. A hora que eu vejo, eu estou tão longe de Deus que perco o costume de reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Tem uma passagem que diz, eu lembro onde que é, acho que é Novo Testamento, acho que em Coríntios, Timóteo, não sei, não, Timóteo não é. Aquele que julga estar firme, cuidado para que não caia. Eu acho que é. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Obrigado, Mary. Exatamente, né? Aquele que julga estar firme, é aí que está o perigo. É o que a Lela estava falando. A gente tem tanta segurança de algumas decisões que a gente está tomando, por menores que seja. Eu vou namorar aquela pessoa porque ela é demais. Meu amigo, doce engano, hein? Que descobertas que vocês tiveram, né? Ok. Versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Olha que simples aí, ó. Então, não ser sábio aos próprios olhos. É a mesma ideia que a gente está vendo aqui, né? Entender a nossa limitação. Nós não temos sabedoria nenhuma comparada de Deus. Então, antes, tema o Senhor. O temor do Senhor, novamente, como eu já falei, aqui não se trata de medo, mas entenda o temor como reverência. Tá? Reverência. Lembre-se sempre disso, reverência. Reconhecer que Deus é santo, é justo, é entender que Ele quer o melhor para nós. Tudo isso é reverência. Tá? É temor. E esse temor é temor quando produz em nós obediência. Tá? Porque quem teme a Deus... Opa, minha câmera fechou do nada, calma aí. Não sei o que está acontecendo do nada, mas a câmera fecha. Ok. Então, quem teme a Deus evita o mal. Mas não por medo de uma punição, eu vou para o inferno. Mas por amor. A gente não faz as coisas por medo de ir para o inferno, a gente faz as coisas porque nós temos a garantia do céu. Essa que deve ser a nossa motivação. João fala, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a consequência disso, olha só, se a gente faz isso, olha o que acontece no versículo 8. Isso lhe dará saúde ao corpo, vigor aos ossos. Então, uma vida sábia, uma vida de alguém que confia em Deus, não só vai nos abençoar espiritualmente, mas também fisicamente o nosso corpo. Olha, quanta gente que hoje vive ansiosa, tentando controlar todas as coisas. Você tinha mandado no chat aí, Mary, agora há pouco, do bebê que eu tive, né? Isso é uma novidade para mim. E eu fiquei mal nas primeiras semanas, porque justamente eu não tinha controle da situação. Eu tive torcicolo, eu tive terçol, que o olho ficou desse tamanho, eu fiquei gripado, minha imunidade ficou muito baixa. Eu estava começando a afetar minha saúde. Né? E isso afeta a saúde de muita gente. Quem não tem paz, adoece. Não dorme direito, pode ir até uma depressão aí na pessoa, uma coisa profunda mesmo. Mas quando nós entregamos o controle nas mãos de Deus, nós descansamos. O nosso corpo sente essa paz. E o versículo 9 e 10 vai fechar a ideia. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Então, olha só. O que significa honrar o Senhor com todos os seus recursos? O que significa isso? Está falando de grana? Sua casa, sua roupa, seu carro, seu emprego, tudo. Não é teu. Você é só um administrador. Muito bom. Alguém mais? Mais alguma coisa aí quer falar, acrescentar? Com o que tiver de melhor. Com o que tiver de melhor. Perfeito. Muito bom. Perfeito. A gente tem que reconhecer. Olha, eu tenho que lutar com isso às vezes, que eu tenho que reconhecer que tudo vem de Deus. Né? Tudo vem de Deus. Então, nós temos que colocar ele em primeiro lugar em tudo. Né? Em todas as coisas. Inclusive nas finanças também, no dinheiro também. Né? Que às vezes é um assunto que as pessoas não tocam muito. Falar de dinheiro é difícil. Por que é difícil? Difícil porque não entendeu que o dinheiro é de Deus. Né? Se tivesse entendido, não é uma coisa muito fácil de ser falada. Então, ele vai falar aqui das primícias com os seus primeiros frutos. Né? Então, os primeiros frutos naqueles tempos eram os melhores frutos. Os primeiros frutos da colheita eram separados
para Deus. E hoje, para nós, isso representa também dar a Deus prioridade nas nossas decisões, no nosso dinheiro, mas também na nossa casa, no nosso carro, na nossa família, em tudo. Tá? Tem uma coisa que eu ouvi do meu amigo Alan Alley, que ele disse uma vez que tem alguns irmãos que parecem que se batizam com a carteira para fora da água, assim, para não afundar junto. Sabe? Porque não contribui, não oferta, não tem esse hábito, sendo que não entende que o dinheiro é de Deus. O seu dinheiro que está na sua carteira hoje é de Deus. Aquele dinheiro que está aquela aba do aplicativo de investimento, que tem uma baita de uma grana que se deixa lá, é de Deus. Então quer dizer que eu tenho que tirar tudo, dar tudo para o Senhor? Não. Mas você tem que ter a consciência de que você, como a Mary falou, é só um administrador. Administrador de todos os bens que Deus proporciona, seja muito, seja pouco. Pode dar para o Davi se quiser, mas eu acho que ninguém vai querer Davi. Mas se quem quiser, pode dar. Pode falar, Lela. A gente, nas nossas finanças, Deus tem que estar no nosso orçamento, né? Porque muitas vezes a gente não põe. Daí o que sobrar, e se sobrar, né? Vai para Deus. Mas Deus já tem que estar na nossa finança, né? Porque, igual você falou, a gente não gosta de falar de dinheiro, muitas vezes vira até um tabu, né? Mas já vai falar de dinheiro. Mas Deus fala de finanças, de tudo, Ele quer tudo, e nas nossas finanças também. E uma coisa também, né? Nosso tempo, né? Tem um bem mais precioso que esse, que é o nosso tempo, que muitas vezes a gente também não administra bem. Eu sou um péssimo administrador do meu tempo, mas deveria administrar melhor. Mas, olha, às vezes... Já leu a Bíblia hoje? Não, hoje esqueci. Mas o que você fez? Não deu tempo. Esse pessoal que fala não tem tempo, não deu tempo, para mim, olha, é brincadeira. Fala, Daniel, para eu não ficar estressado aqui. Né? Cadê? Eu tô voltando a ser o palestrinha. Sim, eu gosto de você palestrinha. Mas uma coisa que eu vejo quando a gente fala dos recursos, eu penso até no meu próprio corpo. Porque recentemente entrei na loucura da academia. Treinando, e comecei e eu vejo com o intuito errado. Eu fui com o intuito de demonstrar que, nossa, ó, se liga no físico do pai. Ficar gigante. Ficar giga. Recebendo ligação da anabolizante o tempo todo, falando, ó, se liga, e se? Mas uma coisa que eu conversei recentemente com um irmão bem querido meu, o Digo, que ele também vai bastante à academia e tal, ele falou, e a gente chegou a uma conclusão, na realidade, né? Até o mesmo nosso treino deve ser para glorificar Deus. Claro. As pessoas devem olhar para nós e ver que nós treinamos até de uma maneira diferente. Porque se você for observar, por exemplo, nesse mundo fitness, o pessoal não se controla quando treina. Viram completos animais. E demonstrar autocontrole até mesmo nessa situação já ressalta uma característica muito importante do cristão, o domínio próprio. Hoje em dia as pessoas treinam por pura vaidade, né? Para querer se mostrar, se aparecer, quer evidenciar o seu corpo em vez de evidenciar o nosso coração, né? Fala, Mary. Só para falar que a gangue dos cabelinhos brancos que vai para o Pilates, eu, minha mãe, minha cunhada e minha sogra, a professora falou que quando a gente falta, fica triste. Porque ela falou, vocês são alegria em pessoa, e é o que a gente tenta levar, a alegria. E ela falou, e as roupas que vocês usam? A gente olhou uma para outra e falou assim, roupa, né? Ela falou, não, vocês não usam esses negócios que todo mundo usa, com só top, não sei o que, vocês veem tudo decente. Eu falei, eu venho para fazer ginástica, filha, não veio para me mostrar nada, não. Aí depois você querer mostrar, vocês vão morrer, não. Pois é, isso aí é diferente. A gente tem uma visão para melhorar o nosso corpo físico, para ter mais condições de trabalhar para Deus. É esse que a gente quer. E quando você vai com ela, é a maturidade que traz isso, né? Sim. E os cabelinhos brancos, talvez? Fala, Cris. Então, não que seja errado fazer academia, né? Não. Por isso, estamos aprendendo o provérbio, que a gente fazer isso, porém, com sabedoria, né? Porque às vezes acontece isso mesmo, igual o Daniel falou, você vai ali, junto uma galera, vai criando amizade, e aí você vai trocando, né, os valores, vai trocando, aí aquela questão lá vai mudando, né, sou cristão
no dia do grupo de casa, sou cristão no domingo, mas lá na academia não sou. Então, é por isso que precisa, essas aulas sendo muito boas por isso, né? Para a gente aprender a fazer as coisas do jeito certo. Né? Não, pelo contrário, acho que a academia até é recomendável que as pessoas façam, né? Numa questão de saúde, mobilidade. Acho que tem a Letícia, é nutricionista aí, né? A Mayumi podia até falar sobre isso pra gente um dia aí. Pra alimentação, tudo isso é cuidado com o nosso corpo mesmo. Né? A gente não pode me largar, senão a gente fica mórbido aí numa cama, não consegue fazer mais nada. Como é que a gente vai servir ao Senhor desse jeito? Não tem como. Nosso corpo Fica é o doente, tempo, né? Fica magrelão aí, não consegue fazer nada, fica gigante, né? Não consegue fazer nada, né? Adoece, tem que se cuidar, né? E com sabedoria. Né? Ok. Isso que eu ia falar agora, né? Que nós somos administradores de todos os bens, do nosso corpo, de tudo, mas isso lembra bastante lá a parábola dos talentos, lá que Jesus fala. E lá, se a gente for ver, para um ele deu 1, para outro deu 2, para outro deu 5, para cada um de acordo com o que podia administrar. Então, se você é um bom administrador, Deus te dá mais. Te dá mais dinheiro? Pode ser que sim. Mas não só mais dinheiro. Te dá dons para você ter mais utilidade no seu reino. Te dá mais trabalho, te dá mais pessoas para você pregar. Te dá mais oportunidade de ser sábio. Te dá mais oportunidade de ser paciente. Te dá mais oportunidade de ensinar, de amar e assim por diante. Cada um de acordo com o que sabe administrar. E o resultado de tudo isso, que ele vai falar no versículo 10, que os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Então, isso aqui não é uma promessa de riqueza. Não quer dizer que agora minha carteira vai começar a vazar dinheiro, igual crente fala aí, que eu doei 100 e apareceu 200 na minha carteira. Isso não é promessa de Deus, amigo. Você pode ser poder do diabo, mas não é de Deus. Porque o que Deus quer nos mostrar aqui é que ele dá provisão. Quem honra a Deus com fidelidade experimenta esse cuidado que é constante. Nós somos o tempo todo cuidados por Deus. E com a sabedoria nós conseguimos ver a mão de Deus agindo para nos cuidar de várias coisas. De várias coisas. E penso eu que sim, ok? Se você é um bom administrador, administra o dinheiro muito bem, você pode sim ter muito mais dinheiro mesmo. Né? Você pode proporcionar até mais bênçãos com seu dinheiro para outros irmãos. Tem irmãos aí que tem casa na praia, que tem uma casa grande, que abre para a igreja, oferece para a igreja. A casa é da igreja, nem deles. Né? Isso é ser um bom administrador dos bens que Deus te dá. Então pode ser que você ganhe mais mesmo. Mas eu penso que tudo isso é para que nós possamos, de qualquer forma, seja em dom, seja em dinheiro, seja em trabalho, seja no que, abençoar outras pessoas. É uma bênção compartilhada. Em 2 Coríntios vai falar muito sobre isso, sobre o consolo que recebemos de Deus, que serve para quê? Quem lembra? Consolar mais pessoas. Para consolar mais pessoas. Da mesma forma, somos abençoados por Deus para abençoar mais pessoas. Recebemos dons para utilizar para mais pessoas da igreja, para que mais pessoas conheçam a Deus e assim por diante. Então, resumindo toda essa parte aqui, Salomão está mostrando que a verdadeira sabedoria é confiar totalmente em Deus. Obedecer Ele com temor, com reverência, colocar Ele em primeiro lugar em tudo. Quando fazemos isso, a nossa vida se alinha, a nossa mente descansa, o nosso coração tem paz. Agora, eu vou perguntar algo, você não precisa me responder, mas talvez você possa anotar, para depois você refletir sobre isso, que é: o que hoje na sua vida, em qual área da sua vida hoje, tem sido mais difícil para você entregar totalmente nas mãos de Deus? Será que é a sua área financeira? Será que é seu relacionamento, a sua família, o seu trabalho? Sei lá, uma área da sua vida específica? Onde que você vê a dificuldade de colocar sua confiança em Deus? Isso aí você não precisa falar agora, não. Mas pode anotar para você ter uma ciência, para você que bate o olho, lembrar, eu tenho que colocar isso nas mãos de Deus e tudo mais, tá? Mas agora uma pergunta que eu quero fazer para vocês e quero que vocês respondam é: o que significa dar prioridade? Eu quero isso de modo prático, porque eu sei que vocês vão falar, colocar Deus em primeiro lugar. Ok, como que eu faço isso? Como que eu consigo dar essa prioridade? Fala, Daniel, meu palestrinha querido. Uma maneira que eu vejo é a começar com essas aulas, por exemplo. Esse horário agora, se eu fosse... Eu ainda tenho que treinar,
a academia estaria vazia e eu faria um treino super completo, super perfeito pro dia de hoje. Mas eu prefiro 1000 vezes estar aqui, aprendendo mais, do que ir para lá e perder essa aula e perder a chance de participar dessa aula. Colocando um exemplo mais prático ainda. As próprias reuniões de sábado, por exemplo, que às vezes tem na igreja. Reunião dos homens, e é algo que eu falo muito, então, antes seja para mim do que para vocês. Arranjar desculpas para não ir na reunião. Mas vai ter aniversário do irmão em Cristo, eu vou lá no aniversário. Errado está o irmão por fazer a festa no antes da data da reunião. E eu vou e incentivo o erro. Muitas vezes eu incentivo o erro do irmão e vou na festa dele. Sim. Então, eu acredito que uma maneira de eu, Daniel, priorizar ainda mais a Deus, é colocar ele mais à frente ainda, evitando eventos que estejam assim, cavalando com a programação da Irmandade. Sim. Ok, muito bom. E todo mundo sabe que você treina fofo, tá, Daniel? Não precisa bancar essa pra gente, não. Porque olhando pra você, é nítido que você treina fofo. Pera aí, cara, isso aí eu não vou deixar, isso eu não posso desmentir. Não, é que faz tempo que eu não vejo o Daniel. A última vez que eu vi o Daniel, ele tava fracote. Eu não sei como é que ele vai estar quando eu ver ele de novo. Isso aí eu vou ajudar ele. Brincadeira, Daniel. Que bom que você está aqui, meu irmão. Que mais? Que mais você quer dar um power pitch aí? Eu posso tentar? Claro. Então deixa pra lá. Tô zoando. Mas eu enxergo como colocar Deus como prioridade ali, como primeiro lugar, nas próprias... vai ficar um pouco geral, mas vou tentar especificar. Mas, por exemplo, nas minhas próprias respostas que eu dou para as pessoas, por exemplo, na escola, ou na minha maneira de agir, tipo, na escola especificamente, porque na escola tá bem complicado, tá parecendo um zoológico, vários tipos de pessoa, espécie, sabe? É bem exótico, assim, é bem de graça, assim. E, tipo assim, né, muitas pessoas convidam, talvez para ir em festas, né? Essa galera aí só quer saber de festas, beber, essas coisas. E aí eu sou convidado, as pessoas acabam me convidando, e aí eu acho que em todas as vezes eu não falo que eu não podia ir, porque sempre tinha alguma coisa da igreja para poder participar, né? E eu sou uma pessoa que gosta muito de participar das coisas da igreja, principalmente quando é sobre louvor. Sim. Não que eu não goste das aulas, mas eu gosto muito do louvor. Então, por exemplo, teve agora no domingo o mutirão lá da 9, que eu não sabia que tinha, eu soube que tive lá, o mutirão da limpeza, e eu fui lá para ensaiar com os irmãos, e aí teve esse mutirão que eu acabei participando, mas eu tava cheio de coisa para fazer. Então, tipo, trabalho, aí tinha que entregar coisa da empresa, aí tinha reunião hoje, aí tinha mais uma palestra que eu tinha que dar hoje lá na empresa. Então, tipo, ops, né, Laura? E aí, eu dou prioridade, tipo, e quando eu percebo que quando eu tô nesses locais, que eu dou prioridade, eu nem me toco daquilo que eu tenho que fazer depois. Porque é tão bom, eu coloco realmente tão prioridade, assim, como primeiro lugar, que eu nem ligo, sabe, o que vai acontecer depois. Não é que eu esqueço, mas é que no momento eu não consigo nem lembrar de tão bom que é, sabe, o momento. Sim. Isso é parecido, por exemplo, ontem a gente estava também fazendo ensaio do coral aqui de Curitiba, e a gente sai das 7 e acaba 9. A gente gritou lá, 9 horas. Né? E assim, domingo, na segunda-feira, a maioria das pessoas trabalha. Só que a gente fica lá até tarde conversando, cara. E daí quando a gente vê, nossa, tem que ir embora, mas peraí, só terminar esse assunto aqui com os irmãos. E fica nessa. E a gente acaba. É tão bom estar junto, né? Que acho que a gente realmente acaba esquecendo. Fala, Cris. Eu tinha até comentado isso ontem, né? Que faz um ano e alguma coisa que eu estou estudando. Faz um ano o quê? Que cortou bem na hora que você falou. 2 meses, não sei, que eu estou estudando com vocês, né? Ah, tá, sim. E isso para mim era uma dificuldade, essa questão de ter tempo, né? Porque por conta do meu trabalho, eu atendia muitos clientes após as 6 horas, porque eu preciso ganhar dinheiro, né? Você é autônomo, você faz isso, né? E a partir do momento que eu decidi estudar, aí eu não faço mais isso. Então, assim, 6 horas, 6h30 no máximo, eu preciso sair de lá para vir para casa, para me, né, preparar a mente, para esvaziar de lá e estar pronta para as aulas, né? Então, é uma coisa que, pensando assim, numa família, é difícil, porque o dinheiro, ele ajuda muito. Sim. Mas, assim, Deus cuida
de tudo. Deus é muito maravilhoso, assim, sabe? Que eu falo assim, que eu não sei que aí eu não tenho cliente, porque ele sabe do meu propósito, das minhas orações. Então, assim, não, graças a Deus, não sou tentada, não me sinto tentada em ter clientes após esse horário. E quando eu falo para os clientes que eu tenho esse compromisso, eles entendem, eles falam, pode ser amanhã, sabe? E é Deus, porque não tem outra explicação, né? Quando a gente quer que cuida ali, por exemplo, você quer cortar o cabelo, né? Fazer alguma coisa, você quer de imediato, você não quer esperar. Sim. Então, é uma escolha que eu fiz e é esse que a gente falou anterior, esse favor de Deus a mim, entendeu? É muito, muito lindo ver o poder de Deus agir na vida da gente. E isso é uma coisa que, como a gente faz aula, a gente faz algumas coisas, por exemplo, né, acho que todo mundo vai passar por isso. Quem se envolve em bastante coisa da igreja, principalmente estando à frente de algumas coisas, você convida as pessoas, a pessoa fala assim, eu não tenho tempo. Isso para mim é o fim do mundo, quem fala que não tem tempo. Porque você tem tempo de ir no mercado, você tem tempo de ir fazer a unha, tem tempo de cortar o cabelo. E como que você não tem tempo para as coisas de Deus? Como que não tem? Ou quando alguém fala assim, eu não posso estar porque eu trabalho. Poxa, eu não trabalho também, não? Eu trabalho também, então quer dizer que eu não trabalho ou você trabalha mais que eu? O que você quer me dizer com isso? Tá me chamando de vagabundo? Tá me chamando de vagabundo? Né? Eu não pude ir para tal evento porque eu trabalho. Meu amigo, o dia que você me conhecer melhor, eu te conto as coisas que eu faço no meu trabalho aqui. Fala, Davi. Eu só queria fazer um comentário, não sei se vai fazer muito sentido, aí você me corrige, você me corrige se eu estiver errado. Mas eu acho que... tá bom, foi mal. Mas eu acho que, por esse lado, por essa perspectiva de colocar a Deus como prioridade, muitas das vezes nós achamos que é somente ir aos locais, e não realmente participar de todo o coração, de todo o entendimento, toda a alma, e realmente colocar ali como prioridade no seu coração, não na sua rotina. Claro que na sua rotina, eu acho que na segunda parte ali, mas é primeiramente na sua vida ali, internamente, você e Cristo. Porque eu vejo muitas pessoas que fazem isso, colocam prioridade, participam das coisas, mas você para observar e, sabe, não parece que é prioridade verdadeiramente. Então, acho que às vezes as pessoas acabam caindo nessa falsa perspectiva, nessa ilusão de que estão dando prioridade, mas, na verdade, estão vivendo, né, uma vida dupla, talvez. Sim. Entendi. Não acho que você está errado, não. Eu acho... mas o que acontece, que pode ser que aconteça em alguns casos, eu passei talvez por um pouco disso, por exemplo, eu acho que Paulo fala isso também, que ele esmurra o próprio corpo para fim de não ser reprovado após evangelizar, né? Então, algumas vezes, eu fui muitas vezes forçado para os eventos da igreja. E para durante muito tempo, para mim foi um fardo ir, sabe? E mesmo assim, parecia que eu tinha realmente que me esmurrar para ir. Eu tinha que me obrigar em algumas coisas até que isso virasse um prazer. Até que eu gostasse de ir. Hoje, eu quase pago para ir, né? Eu literalmente pago para ir em muitas coisas, na verdade, né? Mas, para mim, hoje, eu acho que agora já faz mais sentido. Mas talvez alguém possa começar assim. O problema é não desenvolver esse prazer, eu acho. Fala, Mary. Para mim, a prioridade que você estava falando, ultimamente tem sido sempre, em todas as conversas que eu tiver, principalmente com pessoas não cristãs, eu coloco Deus. Então, é uma coisa que eu tenho tentado fazer, porque o mundo tá complicado, tá bem difícil. Quer dizer, o mundo não mudou, né? Só ficou mais técnico, por assim dizer. Então, a gente fica sabendo das coisas ruins muito mais rápido do que antigamente. Tem que ninguém vir a galope num cavalo para me avisar de algo ruim que aconteceu. Mas eu, pelo menos, tenho tentado fazer isso. E eu percebi que quando eu estou, principalmente entre irmãos, em com a conferência, algum congresso, alguma coisa, e a mulherada, né, que fala pra caramba. E aí daqui a pouco não tá falando mais nada de Deus, tá falando sobre fofoquinhas e etc. E isso já me incomoda. Eu não era assim, eu fazia parte. Hoje eu não consigo mais fazer parte desse tipo de conversa. Eu já vou saindo, vou pegar um café, uma água, eu sumo. Sim. Porque não dá, eu não consigo participar disso. Eu pus como prioridade sempre falar de Deus, que para mim é importante, eu preciso disso. E as pessoas ainda não têm essa prioridade na vida deles. Aí eu não combino não, filho, não tá não. Sim. Isso é um bom hábito, né? A gente fugir dessas coisas mesmo, porque
como a gente viu alguns capítulos para trás aqui, é sutilmente que a gente vai indo para essas coisas, que a gente percebe, está no meio, nem viu como. Mas enfim, eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho que a prioridade tem muito a ver no nosso estilo de vida, né? Lá a Maria citou essa passagem de Mateus lá, que é buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando a gente não busca em primeiro lugar, que é priorizar as coisas de Deus, ao meu ver, falta fé na gente. Está faltando fé, porque a gente não está confiando que Deus vai prover todas as outras coisas. Tá? Então, talvez você possa enxergar o contrário de prioridade, a falta de fé. Não estamos tendo fé suficiente. Acho que eu estava dando uma aula para os jovens segunda-feira, eu não sei o que era. Estava falando sobre evangelização, e a gente começou a colocar alguns obstáculos que a gente tem, e um deles era medo. E eu li várias passagens onde os discípulos, Jesus, Deus, falava assim: não tenha medo, né? Porque eu vou estar com você, isso é um trabalho nosso, que Mateus ele é Deus conosco, estará conosco até a consumação dos séculos, assim por diante. Eu perguntei, por que a gente continua com medo de falar de Deus, então, para as pessoas? E alguém falou, porque a gente não tem fé. Eu falei, perfeito, exatamente. Né? Falta fé. Fala, Claudinha. Não temas, está escrito 365 vezes na Bíblia. Um dia, uma vez para cada dia. Pois é. Todo dia aí para a gente combater o bom combate. Bom, vamos parar por aqui então, que deu nossa hora, minha gente. Daí amanhã, como de praxe, a gente termina o capítulo, se der, né? Porque a gente leu 10. Tem mais bastante aqui. Tem 35 versículos. Espero acabar amanhã, tá? Se não, também não tem problema. Segunda-feira a gente finaliza. Alguém quer falar alguma coisa antes de a gente ir? Quer contestar? Alguém ficou chateado? Ficou triste com o que eu falei? Se alguém ficou, a oportunidade... Ferido. Então, Davi, a oportunidade para você me perdoar e se arrepender, tá? Não, mas ainda tem graça. Então, me liga depois que a gente briga, então. Aí você, tá bom, é assim que é bom, tem que estar brigando. Vamos orar, então? E alguém marca aí para eu não esquecer. É versículo 11 a gente parou, né? Qualquer coisa alguém me lembra amanhã. Ok. Vamos orar, então, para a gente finalizar e ter uma boa noite de sono. Oremos. Grandioso Deus, Pai, Senhor bendito, chegamos em sua presença, Pai, pedindo que o Senhor aumente a nossa fé. Nós somos muito ingênuos, Senhor. Muitas vezes preferimos confiar na nossa sabedoria, na nossa limitada sabedoria, do que na sua divina sabedoria. Que o Senhor esteja moldando o nosso coração da forma que seja do seu agrado. Que a nossa mente possa estar se voltando para as suas coisas e que possamos todos os dias estar buscando mais essa sabedoria que vem do alto. Peço que o Senhor cuide de cada um aqui, Senhor, e que todos nós possamos estar nesse mesmo propósito, nesse mesmo empenho de temer mais o Senhor, de sermos mais fiéis, sermos mais obedientes, que de alguma forma nós possamos refletir essa sabedoria para outras pessoas, sabedoria que vem do Senhor. Que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso e que possamos acordar revigorados para um novo dia amanhã, onde, se for de sua vontade, se o Senhor nos der tempo, possamos usar todo o tempo que temos para priorizar as coisas do seu reino. Sabemos que todas as nossas outras necessidades serão preenchidas pelo Senhor. E que o Senhor nos dê condições de crer nisso cada vez mais. O Senhor nos dá sustento, nos dá alimento, nos dá roupas, nos dá tudo o que nós precisamos e muito mais. E somos gratos por incontáveis bênçãos que o Senhor nos proporciona. Cuide de cada um aqui, fique conosco. Em nome do Filho de Jesus que pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amém.